Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos aprender a fazer esse sorvetinho. Ele é assim nesse modelo meio achatadinho, o que fica perfeito para poder ser chaveiro, porque não faz tanto volume, né? Quando você está com ele tanto nas mãos, quanto você colocou na bolsa, ou você também pode colocar no seu bolso. Então ele é um modelo mais achatado, então ele não faz tanto volume. Aqui, para vocês verem a diferença dele assim achatadinho e ele do modelo 3D, que é o modelo ao qual estamos mais acostumados. Esse aqui eu acho melhor para chaveiro, né? Para levar a chave mesmo. E o outro, que é um modelo mais arredondado, fica melhor para a gente colocar na mochila, na bolsa ou até mesmo para criança, porque fica um modelo muito mais realista. Vamos para a nossa aulinha agora. Eu vou usar agulha de 2,5 milímetros, uma pinça para me auxiliar na hora de colocar o enchimento, tesoura, argola para chaveiro, agulha de tapeceiro, enchimento e o fio eu vou usar o fio Charme misturado com amigurumi, mas você pode usar aquele que você quiser. Aqui eu vou começar fazendo um nozinho, girando aqui a minha agulha e fiz aqui uma correntinha. Puxei aqui para poder fazer um nó. E agora eu vou subir 3 correntes. Vou voltar na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Na próxima corrente, mais um ponto baixo. Fiquei na primeira carreira com 2 pontos baixos. Vou virar aqui, fazendo uma correntinha. Viro o meu trabalho. E vou fazer agora no primeiro ponto 2 pontos baixos, que será o meu aumento, e no próximo ponto mais um aumento, colocando 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiquei nessa carreira com 4 pontos. Novamente eu vou fazer aqui uma corrente, virar o meu trabalho e vou estar colocando um aumento aqui no primeiro ponto, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Sigo fazendo um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo e aqui no último pontinho novamente um aumento. Vou terminar essa carreira com 6 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, inicio a carreira fazendo um aumento no primeiro ponto, sigo fazendo 4 pontos baixos, fiz aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixo, e aqui no último ponto eu vou fazer novamente um aumento, ficando assim com 8 pontos baixos nessa carreira. Vou subir uma correntinha. Sempre vamos começar assim as carreiras, então fiz aqui uma correntinha e nessa carreira eu vou fazer apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição, concluindo com 8 pontos baixos. Vou virar aqui o meu trabalho, já subi ali a correntinha e vou fazer um aumento aqui no primeiro ponto. Vou seguir fazendo pontos baixos e lá no último ponto eu vou fazer novamente um aumento. Vou concluir aqui com 10 pontos, toda esta carreira. A próxima carreira também será de 10 pontos. Vamos estar fazendo a carreira de número 7 até a carreira de número 9, de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir, concluindo essas carreiras com 10 pontinhos baixos. Na carreira de número 10, vamos fazer aqui um aumento, 2 pontos no mesmo lugar, seguir fazendo somente pontos baixos e mais um aumento aqui no final. Vamos concluir com 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final, vou fazer os 2 pontinhos e vou concluir com 12 pontos baixos. Agora a carreira de número 12, ou carreira de número 11, vamos estar fazendo um aumento no início, seguir fazendo pontos baixos e um aumento aqui no final. Essa carreira vamos concluir ficando com 14 pontos.
Já dei aqui o meu nozinho e já vou cortar a minha linha. A parte da casca já tá pronta. Vamos precisar de 2 partes igualmente a essa. Agora vamos fazer o recheio. Vou virar, deixando aqui a cordinha ali, né, para o lado direito. E eu vou introduzir aqui a minha agulha no primeiro ponto e vou puxar o fio. Eu, no caso, vou estar fazendo com a cor azul o meu recheio. Vou aproveitar já para estar escondendo esse pedaço aqui da linha, que foi do nó da casca. Fiz aqui uma correntinha para poder prender e vou fazer 14 pontos baixos. Eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. E vou aproveitar já para esconder essa minha linha aqui. Então, vou fazer aqui os pontos. Eu gosto sempre de estar dando um nozinho nessa parte, que é só para dar uma segurança melhor. E aqui eu vou seguir fazendo agora os pontos, até chegar lá no finalzinho. Vou subir 2 correntes. E aqui eu vou explicar a vocês como vai ser feita essa parte do recheio. Essa casca aqui, eu vou estar fazendo o recheio, pegando somente a alça de trás aqui do ponto. A próxima casca eu vou fazer também da mesma forma, porém pegando a parte da frente da laçada do ponto, que é para quando a gente for unir as 2 partes, os recheios ficarem para o lado de fora, ou seja, para o lado direito. Então, subi aqui as 2 correntinhas, vou vir aqui no primeiro pontinho e vou pegar aqui a alça de trás, introduzir a minha agulha e vou estar fazendo um meio ponto alto. Vou fazer aqui no total de 4 meio ponto alto. Com as correntinhas que eu subi, vai dar um total de 5. Então, faço assim, desse jeito. Vou pular um ponto. No próximo, pegando também a alça de trás, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou laçar aqui o fio na minha agulha. Vou pular um ponto. E no próximo, pegando também a laçadinha de trás, vou repetir 5 meio ponto alto. Vamos fazer essa sequência. Vamos ficar no total de 4 pontinhas dessa, que é o nosso recheio. Novamente, pulo aqui um ponto, venho no próximo, na laçada de trás, faço um ponto baixíssimo. Laço aqui a minha agulha, pulo um, no próximo ponto, coloco o meu fio, pegando somente a laçada de trás, e vou fazer novamente 5 meio ponto alto. Concluí aqui os 5 meio ponto alto, pulo um ponto, pulo o segundo ponto. No terceiro ponto, eu coloco aqui a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Laço o meu fio e vou concluir aqui a minha pontinha do meu recheio. Faço aqui no total de 4 meio ponto alto, 4 meio ponto alto. Finalizo com 2 correntes e prendo aqui na minha base. Então, assim o meu recheio ficou pronto. Vou fazer uma corrente. Essa aqui é a parte da frente, tá? Eu vou repetir aqui, que é para ficar um pouco mais fácil para vocês. Então, eu fiz aqui 2 correntes e prendi aqui na base, no mesmo ponto onde eu fiz os meio ponto alto. Fiz uma correntinha. Vocês observem que ficou aqui essas laçadinhas. Então, nós vamos trabalhar a próxima carreira nessas laçadas. Vamos estar fazendo aqui na primeira laçada um aumento, que serão 2 pontos baixos. Vou seguir fazendo ponto sobre ponto e todos eles pegando aqui nessas laçadas que sobraram. Vou fazer aqui esses pontinhos até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, na última laçada, eu vou introduzir também a minha agulha e vou estar fazendo um aumento aqui. Eu vou ficar no total de 16 pontos nessa carreira. Subo uma corrente, viro o meu trabalho
e vou fazer aqui no primeiro ponto um aumento. Vou seguir fazendo pontos baixos e no último ponto vou fazer um aumento, ficando no total de 18 pontinhos. Vamos fazer 4 carreiras de 18 pontos de vai e vem. Fiz aqui as 4 carreiras, somente com 18 pontos. Agora eu vou fazer aqui uma corrente e virar o meu trabalho. Vamos agora começar a fazer as diminuições. Vou pular o primeiro ponto e vim para o segundo. Pulo o primeiro, venho aqui no segundo ponto, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Sigo normalmente fazendo os pontos baixos até chegar lá no finalzinho. Chegando aqui no final, vamos fazer outra diminuição, onde vamos pegar aqui os 2 pontinhos para poder trabalhar. Vou introduzir no primeiro ponto, vou pegar, introduzir no segundo ponto, vou ficar com 3 laçadinhas e vou concluir aqui o ponto baixo. Então, no final, sempre a diminuição vai ser assim e no começo, sempre a diminuição vai ser daquele jeito, pulando um ponto. E aqui, pegando as 3 laçadas. Então, faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou seguir fazendo nessa carreira, ponto sobre ponto, ficando aqui no total de 16 pontinhos. Vou fazer uma diminuição, vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer uma diminuição, pulando um ponto, que aqui está no começo, fiz aqui um ponto baixo, sigo fazendo os pontos baixos até chegarmos lá no final. Chegando aqui no final, vamos fazer a diminuição pegando os 2 pontinhos e ficando aqui com 3 laçadas na agulha e agora a gente conclui. Agora, vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho e faço novamente outra diminuição no começo, pulando aqui o primeiro ponto, vindo no próximo, fazendo um ponto baixo, sigo fazendo os pontos baixos, normalmente até chegar aqui no final. Chegando no final, vou fazer aqui uma diminuição. Essa carreira eu fiquei com 12 pontos, uma corrente, e nessa aqui, que será essa carreira que a gente vai fazer, eu vou estar fazendo 2 diminuições. Então, fiz aqui uma correntinha, vou pular aqui o primeiro ponto e vou no segundo pontinho e faço a minha primeira diminuição. Estamos aqui no começo. A segunda diminuição vamos fazer pegando aqui 3 laçadinhas, tá? É só o primeiro ponto que a gente pula ali, o primeiro ponto baixo. Sigo fazendo os pontos baixos, normalmente, até sobrar somente 4 pontos aqui no final. Então, sigo aqui fazendo os pontos baixos e agora eu faço 2 diminuições. Introduzo, fico com 2 laçadas, fiquei com 3, puxei. Faço a mesma coisa aqui. Fico com 3 laçadas, fiquei com 3, puxei. Aqui nessa última carreira, vamos fazer também uma diminuição no começo e uma diminuição no final, totalizando com 6 pontos baixos. Concluí, já cortei aqui o fio. E assim ficou a nossa primeira parte. Vamos fazer outra exatamente igual, mas ao invés de pegar o recheio pela laçada de trás, vamos pegar ele pela laçada da frente, que é para quando juntar as 2 partes, os recheios ficarem para o lado direito da nossa peça. Então, eu vou fazer aqui a segunda peça e retorno com vocês. Voltei para poder explicar melhor, vou fazer aqui as 2 correntes, laçada na agulha. Ao invés de pegar a laçada de trás, eu vou estar pegando a laçada da frente do ponto. E vou seguir a mesma sequência, fazendo aqui o meio ponto alto, serão 4 meio ponto alto. E vou estar fazendo exatamente igual como fizemos a primeira parte. A diferença é que essa parte vamos estar pegando somente a laçada da frente do ponto. Cheguei aqui no final, vou fazer a mesma coisa, né? Fazendo uma correntinha. E vou trabalhar nessas alças que sobraram aqui, fazendo exatamente como na receita da parte anterior. Então, quando a gente for fazer a costura, a união, os recheios ficarão cada um para um respectivo lado. Agora, vamos fazer a cauda do sorvete. Fiz aqui o anel mágico, passando pelo meu dedo e ficando aqui com um X na parte de trás.
Coloquei aqui a minha agulha, puxo a laçada de trás para frente, tiro aqui o meu dedo e já posso fazer uma correntinha, travando o anel mágico. Dentro do anel eu vou fazer 6 pontos baixos. Depois de feito, eu posso estar fechando aqui o meu anel. Vou fazer 2 correntinhas e vou virar ele. Aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um total de 4 pontos altos. Aqui no primeiro pontinho. Depois de fazer os 4 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas e vir no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Aqui mesmo nós já podemos fazer mais 2 correntes, vir aqui no próximo ponto e fazer novamente 4 pontos altos. Serão 3 sequências igualzinhas a essa. Depois nós vamos fazer novamente as 2 correntes e voltar aqui no ponto e fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir as 2 correntes e fazer novamente os 4 pontos baixos, concluindo essa carreira com 2 correntes e prendendo ali no nosso ponto de base. Vamos ficar com 3 florzinhas dessa aqui no nosso trabalho. Então, fiz aqui os 4 pontos. Agora eu vou fazer, passando aqui para esse buraquinho, né? Um ponto baixíssimo. E já podemos cortar o nosso fio, deixando um pedaço para costurar. Então, já concluí aqui. Agora, vamos fazer a união das partes. Eu vou estar fazendo com a agulha de número menor que eu usei a agulha de número 2,5. Agora, eu vou estar usando a agulha de número 2. Mas é opcional, é porque eu acho que assim fica um pouco mais delicado o trabalho. Então, coloquei aqui o fio na cor mesmo da casca, prendi e vou estar fazendo pontos baixos por toda a lateral do sorvete. Aproveito para já esconder esse fio aqui. Então, vou seguir aqui fazendo pontos baixos até chegarmos lá na pontinha. Cheguei aqui na ponta e aqui no meio eu vou estar fazendo 3 pontos baixos aqui dentro do mesmo espaço. Faço aqui os 3 pontos baixos e sigo a lateral fazendo os pontos baixos até chegarmos ali no final da nossa casquinha. Chegando aqui no final, podemos cortar o nosso fio e aqui a união da casca já está pronta. Agora vou colocar aqui o fio da cor do meu recheio e vou fazer exatamente igual, escondendo aqui esse fio e fazendo pontos baixos por toda a volta para poder fazermos essa união. Eu vou deixar aqui um vídeo ensinando a vocês como foi que eu coloquei o chaveirinho ali no meio. Então aqui tem esse videozinho que eu prendo ali a correntinha. Eu faço várias correntes dentro da argola do chaveiro. Corto ali o fio e dou alguns nozinhos para poder segurar. Depois de fazer isso, eu introduzo na peça já com um pouco de enchimento e venho concluindo o fechamento. Então, eu fiz exatamente igual. Deixei agora aqui um espaço onde eu vou estar colocando enchimento aqui no meu chaveiro. A cereja do sorvete eu fiz um anel mágico com 6 pontos baixos, uma carreira com 6 aumentos, uma carreira de ponto sobre ponto, uma carreira de diminuição e outra de fechamento. Então aqui eu já costurei o recheiozinho e agora eu também vou costurar aqui a cereja no meu sorvetinho. Eu venho agora com um pedaço de fio, passei aqui por trás do sorvete e vou estar fazendo o detalhezinho aqui dele. Vou estar passando assim, somente fazendo isso, que é só para dar esse charminho aqui na parte da frente dele. Vou concluir e vou estar arrematando, trazendo aqui, saindo com a linha no mesmo lugar que eu comecei, dando alguns nozinhos para não ter o risco de desmanchar e vou estar colocando no mesmo ponto e puxando aqui
o fio para dentro. Já posso estar cortando o fio e ele já está concluído. E assim ficou o nosso sorvetinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É opcional, vocês podem colocar ou não esse detalhe na parte de trás. Eu fiz essa aula com muito carinho, em homenagem aos 3.000 inscritos aqui do canal. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Bom crochê!